Há um pouco de tudo esta semana. Nós aprender coisas novas sobre objetos celestes em torno de nós, tanto perto e de longe. Resolvemos 2 décadas de idade mistérios, mas acabar com um novo 3,000 anos de idade 1. Descobrimos que os animais podem fazer alguns muito limpo, coisas como escala gigante edifícios e contar a 0. E não para descartar esforço humano, nós também olhar para as pessoas que definiram o mundo skinny mergulhando gravar e aqueles que construiu o primeiro psicopata. A ideias quente e o ídolo a mistério foi mencionado antes que nas adoente tenho mais inteligente pessoas no mundo quando se trata de preservar sua idade fitas. Recentemente, os pesquisadores foram capazes de descobrir centenas de arquivo-fitas que eles usaram para resolver um mistério que tem sido intrigante a cientistas para mais de 30 anos. Durante o Apollo 15 e 17 missões de 1971 e 1972, respectivamente, astronautas instalaram sondas na Lua para medir a sua subsurface temperatura. O objetivo foi para determinar a quantidade de calor movimentos do centro para a superfície e estabelecer se o corpo celeste tinha um quente cor. Ao longo dos anos, um outro cabeça scratcher intrigado NASA, a Lua foi aquecimento um pouco, mas ninguém sabia porquê. O experimento terminou em 1977. Por alguma razão, NASA apenas arquivado os fitas de 1971 a 1974. O resto foram perdido. Em 2010, uma equipe liderada por Seishin Nagiara de Texas Technologia University em Lubbock, Texas, rastreados de luz para baixo e encontrados 440 fitas cobrindo 1975 a 77 armazenados nas prateleiras do National de Washington Registros Center em Sweetland, Maryland. Veteranos de extração e analisar os dados, eles descobriram que a interferência humana foi a culpa para temperaturas mais quentes. O ato de desembarque e que se deslocam em torno foi o suficiente para perturbar a superfície da Lua e expor o mais escura do solo embaixo. Esta absorvida mais calor do Sol, que foi o suficiente para aumentar a temperatura das regiões medida por 1 a 2 graus Celsius, 1.8 a 3.6 graus F. Nova Skinny mergulhando o recorde mundial conjunto na Irlanda, mais de 2,500 mulheres reunidos em Magramore Praia em Wicklow, Irlanda, e foi para um mergulho para definir um novo oficial Guinness recorde mundial para a maior skinny mergulhando evento na história. O evento foi organizado pela The Theatrestone para apoiar Pediátrica Câncer Caridade chamado a Obiano do Rosa Gravata, 2. Este foi o 6º ano em uma linha que a nadar teve lugar. O primeiro ano foi apenas Theatrestone-se a 60 amigos e membros da família olhando para apoiar seu depois de um câncer de diagnóstico. Este ano, 2,505 mulheres enfrentaram águas frias de 5 minutos para oficialmente pedido a Guinness gravar. Eles quebrado o recorde anterior de 786 em Perth, Austrália, em 2015. No entanto, o Aussie já estão planejando um mergulho em fevereiro de 2019 para levar para o que foi deles. 8. Charlie Chaplin, meme máquina de Charlie Chaplin tem um novo título para adicionar à sua lista de elogios, inventor de memes. Ainda de sua 1922 filme Pagar Dia está a fazer rodadas online, devido à sua forte semelhança com o distraído namorado meme. O moderno imagem mostra um homem que anda com o seu outro significativo ao olhar de volta para uma mulher bonita que passa a luz na direção oposta. Texto é geralmente adicionado para transmitir a sensação de que querem algo fora dos limites enquanto ignorando o que você já tem. O Chaplin cena joga fora praticamente o mesmo, embora o ainda foi espalhado para melhor se parecer com o moderno meme. O distraído namorado. A imagem foi identificado como uma foto de stock originalmente publicado sob a descrição desleal homem com sua namorada olhando para a outra menina. Ela começou a ser usado como um meme no início de 2017, mas não há indícios de que,
ou o original fotógrafo ou o mesmo criador propositadamente tentou imitar a cena em pagar dia. Uma história semelhante saiu há alguns meses. Pessoas acharam impressionantes semelhanças entre um moderno meme conhecido como o que você acha que você olha como contra o que você realmente olhar como e uma ilustração de 1921 emissão de uma revista chamada Juiz. 7 abelhas pode contar a 0. Um estudo por uma equipe de cientistas da Austrália e França recentemente publicado na ciência agencia abelhas como o primeiro insetos que provaram a capacidade de entender o conceito de 0. Além mostrando que distinguir nada de algo, as abelhas também colocado 0 no baixo final de um positivo numérica sequência. Para o experimento, os pesquisadores atraíram abelhas para uma tela com branco. Cartões são visualizadas entre 2 e 5 escuro formas. Utilizar água doce como uma recompensa. Alguns insetos foram treinados para cabeça para cartões com baixos valores numéricos, enquanto outros catalãs iam para cartões de que exibido mais itens. Esta parte foi inspirado por um estudo anterior que mostraram que as abelhas podem contar até 4. Depois de um dia de formação, os pesquisadores introduziram novos cartões que foram em branco. As abelhas foram capazes de reconhecer que estes devem ser colocados ao mais baixo final da escala, e eles fizeram-lo de forma consistente. Além disso, a insetos têm melhor como os espaços em branco foram utilizados ao lado de cartões com mais e mais formas sobre eles. O próximo passo para os investigadores é usar treinados e ingênuo abelhas em conjunto para ver se essa capacidade é inata ou pode ser transmitido através da formação. 6. O capitão retorna um ex-força aérea oficial que misteriosamente desapareceu de 35 anos atrás foi encontrado vivendo sob um falso nome na Califórnia. O capitão William Wardug Jr. foi a última vez em Novo México em julho de 1983 após a retirada perto de $30,000 de sua conta bancária. A Força Aérea abriu uma investigação, mas depois de não para localizá-lo, oficialmente declarou Hughes um desertor em dezembro de o mesmo ano. No momento da sua desaparecimento, Hughes foi uma alta classificação oficial com top secreto única âmbito fundo investigação de apuração. No meio da Guerra Fria, um comumente crença foi que o capitão tinha qualquer sido sequestrado ou tinha desertou para a URSS. Alguns inteligência relatórios das vezes mesmo ligados a possíveis casos de sabotagem de americano e francês foguete-lança, incluindo a Challenger Raven espacial. Um oficial diz em uma entrevista que Hughes foi valeu seu peso em ouro para os russos. Como descobriu-se, a Evanesced oficial não desertou e não foi sequestrado. Ele tinha acabado de mudar seu nome de Barry Oberna e mudou-se para Daly City, Califórnia. Ele confessou a sua verdadeira identidade sendo investigado pelo Departamento de Estado. De acordo com Hughes, ele desapareceu, porque ele foi pressionado sobre ser na Força Aérea. 5. Demolidor Raccoon em ação. Se você já se perguntou o que um Mazup super-herói de Homem-Aranha e foguetes Raccoon seria como, você está em sorte. Tal Demolidor foi visto no início desta semana em St. Paul, Minnesota. Do Guaxinim passou a melhor parte de terça-feira escala as paredes de 1,23 e história edifício antes de finalmente, tornando-o para o telhado com segurança em até altas horas de quarta-feira de manhã. O animal foi inicialmente visto que senta-se em uma borda perto do piso térreo. Edifício funcionários formado um par de pranchas em um provisórios conselho intentou obter o Raccoon para subir para baixo. No entanto, o bicho começou a escalar as paredes. Ele passou a maior parte do dia vai cima e para baixo o lado do edifício, de vez em quando parar em bordas de pã. Mídia local investiam medo quase todo o evento. Mais e mais pessoas reunidos na base do edifício de raios para o lixo panda que se tornou conhecido como um Raccoon após a Minnesota Rádio Pública prédio em frente. O animal atingiu o telhado em cerca de 3 horas. Apesar disso, foi mais 5 horas antes de ser derrubado com segurança.
Não querendo assustar o Raccoon em escalada para baixo o lado do edifício novo, vida selvagem gestão oficiais incendiar e pacientemente esperou para o bicho de ser atraído no por apetitosos comida de gato. 4 anos e o melhor amigo do é sua mãe cientistas no mito criado o primeiro psicopata inteligência artificial. Ele chamado que Norman em honra de Alfred Hitchcock pessoa infame de Psico. Norman foi exposto a cantos escuros da internet, especificamente, um subreddit dedicado à violência e morte. Cientistas utilizado imagem caption para treinar o AI para gerar e aprender contexto descrições de imagens. Depois, ele foi administrado um padrão Rorschach teste e seus resultados foram comparados aos de um padrão AI. Em um inkblot em que os outros inteligência artificial viu uma pessoa segurando um guarda-chuva no ar, Norman viu um homem tiro à morte na frente de sua gritando esposa. Em outro onde aí descrito um preto e branco poto de uma luva de beisebol, Norman relataram um homem assassinado por metralhadora em pleno dia. E assim por diante. O Psico AI foi lançado em 1 de abril como uma piada. Desde então, pesquisadores afirmam que Norman faz um bom estudo de caso mostrando como facilmente AI pode ser danificado por tendenciosos dados introduzidos para sua algoritmo de aprendizado. No momento, as pessoas podem realmente participar do estudo de tomar o mesmo inkblot teste. Suas respostas será introduzido Norman para ver se é possível corrigir um AI do Rogue. 3. A misteriosa identidade do rei um extremamente raro arqueológico encontro é simultaneamente emocionante e intrigante estudiosos. É a estátua de um rei a cabeça em excelente estado de século IX BC. No entanto, ninguém é certo que o rei foi ou que unido ele decidiu. O 5 centímetros, 2 em estátua foi descoberto em Israel em um site chamado Abel Bet Maca perto do país fronteira com o Líbano. É feita de faiança, que foi um comum material utilizado 3,000 anos atrás no Egito e Oriente Médio para figuras. Mesmo assim, o chefe é bem preservado, exceto para um pedaço falta de sua barba e é de requintado qualidade em comparação com outros figurativo arte da Idade do Ferro. A grande questão é, o que pessoas é representado por a estátua? Estudiosos acreditam que ele é um bíblico Oriente Próximo de monarca. No século IX BC, a cidade de Abel Bet Maca foi situado entre 3 potências regionais, os israelitas unidos, o Aramão unido e da cidade de Pneu. O Antigo Testamento menciona-lo em uma lista de cidades conquistada pelos arameão rei Ben-Hadad. É que a pessoa representada por a estátua? Pode ser, mas também poderia ser rei Itobali do Pneu ou um dos reis de Israel. O debate ainda está em curso, mas a escavação equipe é na esperança de encontrar mais pistas ao mesmo cavar site. 2. Voltar dentre os mortos. Uma mulher em Tóquio recebeu bastante uma surpresa quando seu marido que tinha sido morto por um ano mostrou-se em sua porta. O homem desapareceu em junho de 2017 a partir da capital, Katsushika Ward. Um corpo encontrado 3 dias depois de harmonização. A sua descrição foi entregue à sua esposa. Ela e 2 outros parentes positivamente identificados seu marido. A família, em seguida, cremado o corpo. No início deste mês, no entanto, a mulher alertado autoridades que seu marido tinha voltar são e salvo e supôde. Até agora, a polícia se recusou a dar qualquer detalhes em torno do homem do desaparecimento. Autoridades concluiu que o corpo pertencia a outro homem de similares altura e idade que desapareceu em todo o mesmo tempo. Eles pediu desculpas para o erro, especificando que o falecido geralmente voltou à sua família depois de uma simples inspeção visual se a morte é considerada não relacionada à criminalidade. No entanto, isso não realmente é explicar como 3 parentes do ressuscitado marido confundidos seu corpo. Um supermassivo apetite para a primeira vez. Os cientistas anunciou que observaram uma supermassivo buraco negro festa em uma estrela e arrotos a um jato de material em 1/4 a velocidade da luz.
O estudo, publicado recentemente na Ciência, é o ponto culminante de mais de uma década de dados recolhidos de telescópios em todo o mundo. O buraco negro está localizado em ARP 299, um par de colisão galáxias cerca de 150 milhões de anos-luz de distância. Possui a massa de 20 milhões de sóis, enquanto a sua almoço foi uma estrela cerca de 2 a 6 vezes como grande como nosso solar companheiro. Nós descobri o fenômeno em 2005 quando observou-se por uma equipe na Universidade de Turku na Finlândia. Logo ficou confirmado por astrônomos do Instituto de Astrofísica da Andaluzia em Espanha que estavam procurando a mesma área. Inicialmente, todos pensei que eles foram ver uma supernova. Posterior infravermelho observações mostrou que a fonte foi muito clara a ser uma nova. Cientistas concluiu que eles foram lidar com uma maré interrupção evento, TD. Um TD ocorre quando um malfadado estrelas fica muito próximo a um supermassivo buraco negro. Rasgado em dois, metade da estrela é adicionado para o disco de resíduos em torno do buraco negro, enquanto a outra metade é arremessou no escuro desolação do espaço. TDs raramente são detectados eventos, embora alguns cientistas especular que eles realmente ocorrer muitas vezes. Esta é a primeira vez que podemos observar diretamente o essencial fases de um TD, incluindo a erupção de partículas no final.